que tempo, né? Tá tão nublado. Queria um tempo melhor, porque agora eu não sei se eu vou à festa com esse sapato ou com este. Os dois são tão diferentes. Também não sei se eu levo esta fruta ou esta para sobremesa. Também são muito diferentes. É muito contraste na vida, é muita dúvida na vida. Por falar em dúvida, isso me faz lembrar o Barroco, uma escola literária do século XVII, que aqui no Brasil teve o pontapé inicial dado com a publicação de Prosopopeia, do Bento Teixeira, em 1601. O Bento Teixeira não era exatamente brasileiro, mas ele já morava no Brasil há muito tempo, ele é português. Então nós vimos que na escola literária de informação, no quinhentismo, o Brasil não teve propriamente uma escola literária que fosse feita por poetas, por escritores daqui. A partir da publicação deste livro, então, é a primeira escola literária que nós temos do Brasil, né, com o Brasil já descoberto, né, já há 100 anos que havia sido, que já vinha sendo escrito sobre o Brasil, mas não do Brasil para fora. O Barroco ele se divide em duas grandes vertentes, o cultismo e o conceptismo, que não vem ao caso agora. Mas o que é importante a gente perceber? Que como essas frutas e esses sapatos, o homem do século XVII estava com, digamos assim, uma crise de identidade. Havíamos passado já pela reforma protestante, pela contra-reforma católica. Aliás, estávamos ainda na contra-reforma. Ainda havia jesuítas portugueses no Brasil com o intuito de catequizar os nativos, ainda 100 anos depois do descobrimento. Então, o homem vivia nesse momento entre a cruz e a espada, né? Ora ele pensava sobre as coisas terrenas no mundo antropocentrista, e em outros momentos ele pensava nas coisas do céu, né? Nas coisas de Deus, no pecado e no perdão, né? Então havia mais de cunho teocentrista. Então o antropocentrismo e o teocentrismo estão meio misturados no homem desse século XVII. E aqui no Brasil, em literatura, nós temos dois grandes representantes, que é o Gregório de Matos Guerra, brasileiro, baiano, advogado, mas também poeta. O Gregório de Matos ganhou uma alcunha, ganhou um apelido, que é Boca do Inferno. Por que Boca do Inferno? Porque nada passou incólume a pena do Gregório de Matos. Ele falou... Ele tem uma poesia lírica também, ele fala um pouco de amor, mas o seu maior rol de informações vem da poesia satírica, em que ele fala dos políticos, dos problemas, das mazelas, das mulheres às vezes, de uma forma mais sensual. Ele acaba falando também dos mestiços e dos índios. Ele tem uma obra até certo ponto preconceituosa, mas é o que se passava naquele momento. E a importância do Gregório de Matos para a literatura vem por isso que ele deixou. Vale lembrar que na época em que ele escreveu e que foi publicado, ele escrevia sob pseudônimos. Só mais tarde é que toda a obra foi compilada, foi estudada e se colocou sob o nome do Gregório de Matos. Então ele tem poemas que falam, que são extremamente atuais e aliás isso é uma característica da poesia escrita nesse momento, não só da poesia como dos sermões do outro representante barroco do qual eu já vou falar. Então essa obra do Gregório de Matos, ela chama a atenção pela atualidade ainda hoje. Se nós lermos um poema do Gregório de Matos, nós vamos automaticamente poder relacionar com alguma coisa que esteja acontecendo nesse momento, principalmente em questões políticas. O outro grande representante é um português, mas viveu a maior parte da sua vida no Brasil, morreu no Brasil, que é o padre Antônio Vieira. Ele é da Companhia de Jesus, ele estava no Brasil com o intuito de evangelizar, de catequizar, de trazer mais adeptos à religião católica. E ele deixou sermões, ele era filósofo também, esse padre, ele deixou sermões muito interessantes. Esses sermões, diferentemente do poeta, né, que vai escrever em formas de poemas, os sermões são textos corridos e eles vêm para ensinar
É como os sermões, aqueles mesmos sermões que nós ouvimos de pastores ou padres que querem ensinar os seus fiéis. O padre Antônio Vieira, só porque como ele era filósofo, era um grande orador, ele fez obras grandiosas. Então ele tem alguns sermões que quando nós lemos, o assunto parece muito atual, como é o caso do Sermão do Bom Ladrão, que vai falar que não é só o ladrão de galinha, digamos assim, que ele não é ele que tem que ser punido, né? Porque existem grandes poderosos que roubam as vistas de todos e não são punidos. Então ele vai falar dessa diferença, né? O que é, qual a diferença de um ladrão pequeno, digamos assim, para aquele ladrão que é maior. É dessa época também o Aleijadinho, que é o Francisco Lisboa. O Aleijadinho não foi um poeta, não foi um escritor, mas ele representa muito bem esse período barroco, com as obras que ele deixou, que hoje ainda podem ser vistas nas igrejas de Minas Gerais. O Aleijadinho esculpiu apóstolos, figuras de Jesus, figuras que ornamentam igrejas. E por que ali tem um cunho barroco? Porque são obras sacras, são obras ligadas ao céu, né, ao firmamento, mas com características extremamente humanas. O Aleijadinho tem esse apelido porque ele sofria de uma doença, há divergências em que doença era essa, mas o fato é que ele perdeu alguns dedos e ele amarrava um formão na própria mão, e diz a história que ele só esculpia à noite, quando as pessoas não o podiam ver, encapuzado. E ele, às vezes, tem alguns apóstolos que ornamentam os pátios de algumas igrejas em Minas Gerais. Ele mostra as mãos desses apóstolos, desses santos, deformadas, com uma característica extremamente humana. E por outro lado, ele é uma figura que transcende o humano, né? Ele é uma figura religiosa. E isso exemplifica bem o que foi o barroco. Era a época em que se falava de Deus, mas se falava também das coisas terrenas, certo? Agora eu vou me decidir aqui o que eu vou usar e o que eu vou levar para comer. Beijo!